Olá! Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. Qual atitude sustentável você já tomou hoje? O que você fez para reduzir sua pegada ecológica no planeta? É em casa, com pequenas atitudes, que começamos a mudar o mundo e, dessa forma, garantir um futuro melhor para as próximas gerações. Veja no programa de hoje. Descubra quais são os novos números da reciclagem de latinhas no Brasil. Conheça a Fazenda da Esperança, que exerce um trabalho sustentável na produção de madeira plástica. E assista a entrevista com o meteorologista Carlos Magno, presidente da Climatempo. Há vários anos o Brasil lidera o ranking mundial de reciclagem de latinhas de alumínio, mas tem novidades por aí. Veja agora os novos números divulgados pelo setor. Quando pensamos em reciclagem, o primeiro nome que nos vem à cabeça é alumínio. Ele pode ser reciclado infinitas vezes, sem perder suas características no processo de reaproveitamento, ao contrário de outros materiais. A reciclagem de 1 tonelada de alumínio economiza energia equivalente a mais de 4.000 litros de combustível ou a eletricidade utilizada por uma família americana durante 3 anos e meio. E o Brasil, pela 9ª vez, é o campeão mundial de reciclagem de latas de alumínio. De cada 100 latinhas vendidas no mercado e consumidas, 98 latas voltam a ser lata pelo processo de reciclagem, cujo ciclo é de 30 dias. Então, entre o momento que você tira a latinha da prateleira do supermercado e ela retorna envasada para a prateleira do supermercado, você tem um ciclo de 30 dias. Então, uma mesma lata de alumínio ela é reciclada 12 vezes ao ano. Somando tudo, foram reaproveitadas 198.800 toneladas de latas, das 202.500 toneladas consumidas. 98,2% das latas vendidas. Esses dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Alumínio e a Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alta Reciclabilidade na coletiva de imprensa que aconteceu na última semana. A gente olha a reciclagem de alumínio, de latas de alumínio, como sendo um negócio. Ela injetou na economia 1,3 bilhões de reais. Se fosse considerada uma empresa à parte, ela estaria entre as 1.000 maiores empresas do Brasil. O alumínio pode ser reciclado tanto a partir de sucatas geradas por produtos de vida útil esgotada, como de sobras do processo produtivo, utensílios domésticos, latas de bebidas, esquadrias de janelas, componentes automotivos, entre outros. Podem ser fundidos e empregados novamente na fabricação de novos produtos. Pelo seu valor de mercado, a sucata de alumínio permite a geração de renda para milhares de famílias brasileiras, envolvidas da coleta à transformação final da sucata. A reciclagem do alumínio representa uma série de vantagens. Economiza recursos naturais, energia elétrica. No processo, consome-se apenas 5% da energia necessária para a produção de alumínio primário, além de oferecer ganhos sociais e econômicos. Só para você ter uma ideia, considerado só a produção de alumínio primário, nós temos uma pegada de carbono da ordem de 2.600 quilos de carbono por tonelada de alumínio produzido. A média mundial é superior a 7.000, né? Então é 3 vezes maior do que a brasileira. E isso se explica porque nós produzimos alumínio, é um processo eletrointensivo, com muito consumo de energia elétrica. E a nossa energia elétrica é produzida a partir de fonte muito mais limpa do que a fonte de energia elétrica no exterior. Com a reciclagem do alumínio, os ganhos são de todos nós. Meu nome é Flávia Porto, eu sou estudante de Rádio e TV e eu gostaria de saber quais países serão mais afetados por causa do aquecimento global. Paradoxalmente, os países mais pobres, os países em desenvolvimento, aqueles que menos contribuíram para a emissão de gás carbônico, menos contribuíram para ter gases em suspensão na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global. Por quê? Porque estes países mais pobres, em primeiro lugar, têm menos recursos, menos tecnologia para fazer a adaptação ao aquecimento global.
Em segundo lugar, estão nas regiões tropicais, as regiões que sofrerão com a desertificação e, portanto, com perdas, não só na quantidade de água, mas também na produção agrícola. No próximo bloco, você vai conhecer os trabalhos sociais e ambientais da Fazenda da Esperança. Um exemplo para o mundo. Não saia daí, a gente volta já já. Olho vivo, consumidor. Os recursos hídricos mundiais estão se esgotando. Algumas regiões, até mesmo no Brasil, já sofrem com a falta de água para beber. Por isso, economize na hora do banho. Uma chuveirada demorada pode gastar cerca de 150 litros de água limpa. Você sabia que carros regulados são bem menos poluentes? Calibre os pneus a cada 15 dias e faça uma revisão completa a cada 6 meses ou de acordo com a recomendação do fabricante. A manutenção correta de apenas 1% da frota de veículos mundial representa meia tonelada de gás carbônico a menos na atmosfera. O Viver Sustentável está de volta. A Fazenda da Esperança, localizada em Guaratinguetá, interior de São Paulo, é um exemplo de sustentabilidade. A união entre trabalho social e ambiental tem mudado a vida de muita gente. A Fazenda da Esperança, fundada em 1983 na cidade de Guaratinguetá, no interior de São Paulo, é uma associação que trabalha em diversos campos sociais. Mas o principal foco da instituição é na recuperação de jovens dependentes químicos. Vários projetos são desenvolvidos na fazenda e entre as atividades está a produção de madeira plástica, que também pode ser chamada de madeira ecológica. A ideia de produzir a madeira ecológica veio com a doação de uma máquina há 12 anos atrás, foi doada pelo governo alemão. Em função disso, nós começamos a produzir esse material em função também da doação da matéria-prima que tínhamos nas empresas aqui da região do Vale. Além de ser uma alternativa de ocupação para os internos, a fabricação da madeira ecológica também é uma forma muito criativa de reciclar o plástico, material que é altamente poluente quando descartado de forma incorreta. A madeira ecológica ela é composta de material plástico, né? Seja escova de dente, cotonetes e plástico, vamos dizer assim, comum. Essa é a base da composição da madeira. Para a produção da madeira ecológica, a Fazenda da Esperança recebe doações de mais de 10 mil toneladas de materiais plásticos que não seriam mais utilizados. Olha, o processo de fabricação da madeira, ele é relativamente simples. Nós recebemos a doação, né, os materiais que são doados pelas empresas, fazemos a moagem, a trituração, né, depois misturamos esse material numa dosagem que a gente tem os dados aqui, e depois é colocado na máquina, é uma extrusora, onde produz o produto final, é essa madeira chamada madeira plástica. Depois desse processo, a madeira plástica fica disponível para ser cortada e moldada de várias formas. O que pode ser feito com a madeira plástica são vários objetos, tais como lixeiras, bancos, mesas, né? Barras circulares que servem para cerca elétrica, coxos para animais, né? E depois depende um pouco da imaginação de cada um e a possibilidade de a gente adaptar o produto à imaginação de cada um. A reciclagem e a produção de madeira plástica na Fazenda da Esperança é uma das muitas formas que a associação encontra para contribuir com a sociedade em dois aspectos: na recuperação e inclusão dos internos e também na conservação do meio ambiente.
Meu nome é Vandeir, sou estudante de psicologia e gostaria de saber se os cientistas dispõem de instrumentos confiáveis para avaliação das mudanças climáticas. Sim, são instrumentos de última geração, desde sondas até medições por satélites, que fazem medições diretas em tempo real ou medições indiretas. Por exemplo, a medição das camadas de gelo, a medição da camada do chamado permafrost, que também ajuda a fornecer dados para quantificarmos o aquecimento global. Em suma, dados precisos por instrumentos de qualidade e não simplesmente por cálculos de computador sobre aquilo que virá a ocorrer no futuro. No próximo bloco, assista a entrevista com o meteorologista Carlos Magno, presidente da Climatempo. Fique ligado. O Viver Sustentável pergunta em que ano a Declaração de Estocolmo foi aprovada pela Organização das Nações Unidas. Letra A, 1972. Letra B, 1974. Letra C, 1976. Ou letra D, 1978. A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou em que ano a Declaração de Estocolmo foi aprovada pela ONU. A resposta correta é letra A, em 1972. Essa declaração foi um dos primeiros documentos internacionais alertando o mundo sobre os problemas ambientais. O Viver Sustentável está de volta para falar sobre mudanças climáticas. O entrevistado de hoje é o meteorologista Carlos Magno, presidente da Climatempo. Ele nos fala sobre os eventos extremos que têm ocorrido no Brasil e a relação com as mudanças no clima do planeta. Hoje temos uma oportunidade muito especial, a participação no nosso programa do meteorologista Carlos Magno, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fundador e presidente da Climatempo, uma das empresas mais conceituadas no país em previsões meteorológicas. Carlos, o céu fala, a Climatempo entende. Isso, a gente tenta, né? A gente faz um esforço de analisar várias informações e interpretar essas informações e passar para o nosso público e também para os nossos usuários. Hoje, na sua avaliação, quais os eventos climáticos extremos que têm se intensificado aqui no Brasil e que têm chamado a atenção de uma empresa como a Climatempo? A gente vem observando um excesso de eventos extremos climáticos acontecendo no país, exatamente calor, muito calor, recorde num determinado período, e depois eventos de chuva forte ou períodos de secas mais prolongadas. Mas uma coisa que a gente tem que prestar atenção e esclarecer para a sociedade é que uma coisa tem a ver com a própria variabilidade natural dos elementos meteorológicos, secas e enchentes, calor, frio. Essa variabilidade, isso é normal. O que a gente vem acontecendo e que a gente pode destacar como fora dessa variabilidade normal são os eventos extremos que nós temos observado em diversas épocas, em diversas partes. Por exemplo, a chuva forte em Santa Catarina, que nós observamos em 2008, o próprio furacão Catarina, que atingiu a costa do estado de Santa Catarina em 2003, chuvas intensas que nós observamos no começo desse ano nos estados do Nordeste, chuvas extremamente intensas em 2-3 dias, com um volume acumulando mais de 600 milímetros, e que quando se espera, muitas vezes é o dobro da chuva anual em algumas regiões do Nordeste. Isso acontecendo em 2-3 dias. É claro que as represas, as barragens não vão aguentar, e nós tivemos problemas como nós observamos no começo desse ano no Nordeste brasileiro. Então esses eventos extremos, eles estão fora da variabilidade climática. E como você me perguntou, assim, o que tem chamado a atenção dos meteorologistas, isso tem chamado os eventos extremos, e também casos muito intensos, mais silenciosos, e que causam problemas
terríveis para o Brasil, como o caso do apagão que nós tivemos, a seca do apagão de 2000 para 2001. Nós tivemos um verão extremamente seco em 2000 e quando veio o verão seco de 2001, as nossas represas não tinham água suficiente para gerar a eletricidade suficiente para o Brasil e foi necessário que a população brasileira economizasse energia. Magno, os meteorologistas dizem que a floresta amazônica é uma grande produtora de vapor d'água pela evapotranspiração e que os ventos alísios trazem não só o vapor d'água do mar, mas somado a esse vapor d'água, essa quantidade imensa de vapor d'água da Amazônia, jogam essa nebulosidade contra a Cordilheira dos Andes e de lá reflete, vindo propiciar chuvas absolutamente indispensáveis para a produção agrícola na região centro-oeste, região sudeste e até na região sul. Qual a sua análise sobre o futuro, se houver uma seca prolongada na Amazônia, capaz de alterar essa produção de vapor d'água? A umidade necessária para a regularidade e para a normalidade da chuva no centro-oeste, sul e sudeste do Brasil, 50% dela vem realmente da região amazônica, pela evapotranspiração, e 50% vem do próprio Oceano Atlântico. A circulação do anticiclone que traz essa umidade da região amazônica para as regiões sudeste, centro-oeste e sul do Brasil, ela mantém durante os meses de março e outubro a chuva com uma certa regularidade, mantendo a nossa produção agrícola. Esse ano de 2010 nós temos um evento externo ao clima brasileiro, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Esse fenômeno Laninha, bastante conhecido já dos agricultores, principalmente do Rio Grande do Sul, que nos últimos anos vem enfrentando secas periódicas em função desse, e vem acompanhando esse fenômeno com muita atenção, nós vemos observando uma redução do volume de chuva nos estados do Sudeste, do Centro-Oeste e principalmente da região sul do Brasil, em função da interrupção dessa umidade com o avanço da agricultura brasileira. Com o avanço da agricultura no Cerrado e também na floresta amazônica, nós observamos nesses últimos 30 anos, a falta dessa floresta tem refletido em falta de chuva, principalmente para o sul do Brasil, como consequência desse desmatamento. Então nós temos dois casos, uma tendência natural de redução de volume de chuva, principalmente para os estados do sul, em função do desmatamento da região amazônica. Já é uma conclusão clara dos pesquisadores que trabalham com esse balanço de umidade sobre o Brasil, e também esse ano uma preocupação maior dos agricultores e também de toda a sociedade com relação a essa questão do fenômeno Laninha, que naturalmente inibe a formação de nuvens sobre a Amazônia, também contribuindo para a redução de chuva nas áreas agrícolas do Brasil. Magno, para encerrar, estes fenômenos climáticos extremos que vêm ocorrendo à vista de todos, ninguém discute, eles têm correlação com as mudanças climáticas, com a questão do aquecimento global? Sim, Tami, eu acredito muito que o que nós acompanhamos nesses últimos anos no mundo todo, né, emissão de dióxido de carbono na atmosfera é uma realidade, é medido e comprova que isso provoca o aquecimento global, quer dizer, a temperatura do planeta ela tem aumentado de uma forma sistemática nesses últimos anos, e a consequência disso, e a conclusão clara que os cientistas têm com relação a essa questão, é que o impacto maior são exatamente nas questões dos eventos extremos. E se a gente não se adaptar, realmente a gente vai continuar vendo problemas sociais e problemas se propagando dentro das nossas grandes cidades. Suas observações reforçam a nossa convicção de que todos, não só as autoridades, não só o governo federal, os governos estaduais, mas todos nós devemos dar a nossa contribuição para enfrentar o problema e também antecipar as necessárias adaptações para que se minimize os prejuízos decorrentes do aquecimento global. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. Assista agora ao quadro Colunista com o Dr. Sérgio Weismann.
Olá! Muita gente pergunta se é vantagem ou não seguir uma dieta do tipo vegetariana. A dieta vegetariana, ela por si só, ela engloba todos os alimentos que não provêm de animais. E, logicamente, nós sabemos que os vegetais, as minerais e